Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos. Puxa uma cadeira, fica à vontade. Eu tô falando com você. Não dá? Não tem problema não. Mas, por favor, fique à vontade. Eu vim bater um papo com você. Esse assunto que você tá vendo é legal pra caramba, né? Você sabe que eu fico sempre pensando que a gente deveria ter saído da escola sabendo já tudo sobre ele. Mas, em via de regra, a gente fica cheio de dúvidas. Mais longe que isso. Esse é um assunto que, olha, ele dá o que falar. Porque você está trabalhando, você está discutindo, você está com aquilo, mas essas coisas ainda são vivas, ainda são presentes no nosso cotidiano, na nossa vida. Nosso país, por exemplo, tem uma forte relação com a religião, com os conflitos religiosos, com toda essa origem. Olha que coisa louca. Você já parou para pensar que o fato da gente ter uma forte presença católica vem de toda uma movimentação relativa a Portugal, papel de jesuítas, as outras ordens, o poderosíssimo e importante papel dos franciscanos? Aí você pensa, nossa, é verdade. Mas e o movimento protestante, rainha? Por que ele demora a chegar no Brasil? Porque a gente só vai ter uma maior presença protestante quando são os americanos a nos influenciar de maneira mais efetiva. Jura? Juro. Notem, é isso que eu estou querendo dizer. Vocês vivenciam a religião, experimentam a religião, mas você realmente conhece? Você realmente tem essas trocas? Acho que esse tema fomenta um monte de dúvidas e um monte de possibilidades. Eu vim aqui para tirar essas dúvidas. Vou dar uma oportunidade para vocês. Mandem perguntas. Isso, na sua participação, dentro das suas vozes, mandem perguntas. Vai lá, fica à vontade. Você tem as redes, você tem... Mandem perguntas. Sempre a gente vai estar por aqui respondendo perguntas, trocando. Dessa vez eu vou pegar o primeiro lote, a primeira possibilidade, para que a gente possa começar a conversar. Vamos lá? Primeira pergunta que eu tenho aqui é de um aluno meu de Manaus. Olha que maneiro. Vamos lá, vamos ver qual é a dúvida dele. Esse gosta de perguntar. Rapaz, olha o tamanho. Eu tenho que começar primeiro pelo teu enunciado, que você já tem um monte de certeza aí. A primeira coisa, para mim, está muito claro que você tem um viés, você tem um olhar de exaltação, Lutero. E isso é legal. É respeito, é religioso, é com você. Mas eu preciso ter um pouquinho de cuidado sobre esse entendimento aí. Vamos lá. Primeira coisa importante que você precisa lembrar. O Lutero, ele era um clérigo, ele era membro da igreja. Isso não era incomum entre os movimentos heréticos que apareciam durante a Idade Média. Era alguém de dentro da igreja que dizia o seguinte: oi, opa, tudo bom? Então, vamos fazer diferente. Alguns desses movimentos, eles eram acolhidos. A gente tem um exemplo ótimo com o franciscanismo. Você pega a figura do Francisco de Assis, num primeiro momento era contestado. Será que Assis, será que o movimento de Francisco, ele vai ser entendido como dogma ou antidogmático? E esse é sempre o debate. Eu estou rompendo o dogma. Se eu rompo o dogma, eu me aproximo de uma posição, de um entendimento herético. E aí eu passo a lutar contra isso. Se eu mantenho o dogma, mas aí é interpretativo, eu posso. Martim Lutero, num primeiro momento, trabalha na manutenção do dogma. Quando ele vai colocar as metas, vai afixar na porta da igreja e vai estar colocando aquilo de uma maneira muito clara, ele de alguma maneira está fazendo uma crítica, mas é uma crítica de dentro. Ele vai passar por um processo em que ele vai ser condenado, em que justamente essa movimentação acaba sendo marcante, mas é uma movimentação que também é política, pelo apoio dos príncipes alemães, pela maneira como isso vai estar lá presente. No ao longo da vida dele, a gente não tem essa trajetória gloriosa. Você tem momentos que ele precisa se esconder, você tem momentos que ele vai estar contestado, momentos em que ele apoia determinadas ações do príncipe ali que são complicadas, mas é normal. Então, a gente precisa entender o sentido.
Logo, para que a gente possa perceber o papel que Lutero vai ter, ele precisa ser entendido como um homem do seu tempo. E aí eu vou para a sua resposta. Se ele é um homem do seu tempo, se ele está propondo uma releitura de aspectos religiosos, nada mais que normal que ele incorpore elementos desse debate que a modernidade já vinha trazendo. Aliás, não é só a modernidade, não. Você vai trabalhar ainda a transição do medievo com esses elementos e isso vai ficar vivo depois. Por exemplo, Carlo Ginzburg, quando vai falar do queijo e os vermes, ou do seu fantástico Menoque, o moleiro, ele deixa muito claro que aquelas ideias estão circulando. Agora, elas vão ser mais bem vistas ou menos bem vistas, dependendo de onde você está, do poderio que você tem, das influências que você tem. Lutero trabalha fortemente com a ideia de que é um indivíduo autônomo, algo que vai estar presente fortemente depois no Locke, que vai estar presente nos entendimentos de mundo, essa autonomia do indivíduo, a busca do enriquecimento, a busca da fé individual, a busca da leitura interpretativa, tudo isso é fortalecido nas bases luteranas e vai estar presente nesse espírito da modernidade. Olha que pergunta bonita, hein? Rebentou, gostei de ver. Essa pergunta ela veio do Marcelo, o Marcelo tá mandando diretamente de Goiânia. É legal a gente ver essa variação. Estamos nas capitais ainda, vamos ver se a gente chega no interior. Pois, Marcelo, tem um livro do Weber que está citado e que é essa base onde você foi buscar, eu acho muito legal, que é o espírito do capitalismo, né? Como isso vai estar presente, onde eu vou botar a capa do livro aqui para você. O que representa, de alguma maneira, essa ideia? O Weber vai estar sempre analisando que é pela história que você vai ver as grandes transformações sociais e as mudanças de determinadas tendências, num processo de longa duração. Então, Weber vai estar colocando que existe uma tradição mediterrâneo oriental que se difunde para além do Mediterrâneo oriental, que é um processo em que você associa a ideia de que os valores do mundo, ou aquilo que está aqui presente nesse mundo, ou as vitórias desse mundo, que elas são algo menor, que elas são algo menos importante. De alguma maneira, é como se você colocasse a ideia de que o reino da salvação, o reino superior, ele estaria para ser alcançado, ele estaria para estar presente. Isso vai estar lá no Platão, no mundo das ideias. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico chegar aos reinos dos céus. É a ideia de um desencantamento. Tudo que está presente nesse mundo, de alguma maneira, ele representa a ilusão, a fragilidade, o afastamento de Deus. Quando você passa por um processo em que as influências dos debates da modernidade, elas vão se consolidando e você passa a ter a figura da reforma protestante como ícone, de alguma maneira você está pegando esse discurso religioso que diz, olha, para eu ser vitorioso, para eu ter minha salvação, é a pobreza, é a negação do mundo, para dizer o seguinte, não. Se eu sou um escolhido de Deus, se eu sou abençoado pela divindade, é aqui. Ele vai querer a minha vida bem, próspera, ele vai trabalhar, eu vou ser agraciado. E aí, quando você trabalha com esse preceito da graça, com o preceito da possibilidade do enriquecimento, com o preceito da dinâmica de valorização do seu cotidiano, tudo tem sentido. Tudo tem absoluto sentido. Não mais um mundo que te leva a essa desilusão, a essa fragilidade, mas efetivamente com a ideia de que é para viver no mundo em primeiro lugar. A sua vitória, ela está aqui, ela não está longe, ela não está em um momento, ela está agora. E isso é a ruptura que a Reforma Protestante, na leitura do Weber,
apresenta nessa lógica do desencantamento do mundo. Arrebentou, hein? Tá estudando, hein? Muito bom. Ao entender isso, em primeiro lugar, eu preciso notar que a prensa de tipos que o Gutenberg vai criar, e que é essa que você muito bem colocou, ela está normalmente entendida de uma maneira um pouquinho equivocada. A gente acaba tomando a ideia e parece que alguém um dia acordou, poxa, tá tudo tão chato, queria ler mais. Tem que esperar o copista copiar. Eu acho que eu tive uma ideia. E aí você tem aquilo como se fosse um insight, ou dentro da lógica dos debates que a gente está fazendo, de uma proposta divina. Meus caros, não estou diminuindo, nem colocando, não. Você, de novo, enquanto sua fé, você pode acreditar na divindade, nas suas relações. Quando a gente trabalha com conflito, é porque sim, a gente tem que lidar com a diversidade, com a existência do outro, mas nem é esse o meu objetivo aqui, não. Meu objetivo é pensar o seguinte, o fato do que você está me trazendo sobre o Gutenberg, a ideia da prensa de tipos, o que isso muda para esse mundo como um todo? Na verdade, você está afirmando, né? Gutenberg não está sozinho. Você já vinha tendo várias tentativas dos carimbos, das formas, de você tentar, de alguma maneira, multiplicar a condição de leitura. Os mosteiros já tinham mudado a maneira de fazer fólio, o papel de copista já vinha ganhando um outro tipo de produção e aceleração, mas ainda é relativamente lento. Comparativamente, a gente pode entender que alguns materiais, algumas máquinas começam a elaborar, mas a mudança para a ideia das máquinas serem algo positivo, ela vem do crescimento das cidades. Eu vou jogar para trás, vou lá no renascimento urbano, vou lá na ideia que o professor Jacques Legoff levanta para poder estar dizendo o seguinte, gente, você tem as corporações de ofício, o mestre, a maneira como isso é elaborado, e aí muda um monte de coisa, muda a indumentária. Vai ficando bonitinho, você vai chegando com o uso das cores, você melhora a tecnologia de cerco, de armas, de arco, e você vai também melhorar as tecnologias para você poder ter determinados ofícios acelerados. Então, quer dizer, se os tipográficos, eles estão ali dentro de um combate mais complicado, eles vão se tornar uma belíssima, enorme corporação de ofício a partir do momento em que uma máquina ganha e dá a velocidade necessária. Por isso Gutenberg e a sua máquina, que, de novo, não é sozinha, são importantes. Mas Gutenberg teria desenvolvido isso sem ter um contexto? Não. É o contexto das corporações de ofício, é da necessidade de multiplicação dessas informações, são mais pessoas lendo. Aquilo lembra da escola que você ouvia? Os mecenas na região da França e da Itália iam e pagavam para sujeitos estudarem, pintarem. Então, tudo isso você está dialogando com a ideia de que novos valores estão sendo constituídos. A pintura muda, vai ganhando perspectiva. As construções mudam, vão ganhando um outro olhar, uma nova dinâmica. E vai mudar também essa questão dos tipos. E aí você vai ter o aumento dos leitores. Rainha, mas são leitores mesmo? Como é que essa gente toda começou a ler? Quem falou dessa gente toda? Eu falei? Você aqui? Não, né? Ninguém aqui falou dessa gente toda. O que eu preciso estar entendendo é que eu tenho um movimento lento e contínuo que vai acabar ajudando a uma difusão e o interesse por essa leitura. É você pegar aqueles que lêem efetivamente, a difusão daquelas novas informações, leituras de ouvido, é o tipo de material. Repara, você está com a Bíblia de um lado aqui, rodando e crescendo, com a Reforma Protestante, mas com as histórias eróticas bombando na França aqui do outro lado. Isso tá junto. Você não deve considerar isso como algo isolado. Você não deve entender como se do nada alguém teve essa ideia.
Essa pergunta, aliás, é legal, ela veio de São Paulo, ela veio de Mariporã. Ah, desculpa, eu não estou acostumado ali. Mariporã, pô, muito legal. Ah, valeu, São Paulo, pessoal, dando aí essa moral. Bora, próxima pergunta. Ai, ai, que pergunta boa, que pergunta boa. Essa vem de Adriana, Florianópolis fazendo presença, é uma pergunta legal. Vamos lá, Adriana. Primeiro ponto que eu preciso retornar e que eu preciso trabalhar com alguma intensidade. A Igreja Católica não mandava em tudo durante a Idade Média. Tá? A Igreja Católica não era um poder onipresente, onisciente, que tinha todo o domínio do mundo. Não. A Igreja Católica era uma força importantíssima e que tinha entre as suas marcas essa valorização do discurso religioso e do controle do discurso religioso. Mas é um controle que só se torna efetivo com o apoio dos governos, dentro de uma relação entre os dois lados. Vou trazer mais uma vez um autor que eu adoro, leiam, meus Carlos, Carlo Ginzburg, Decifrando o Sabá. O que é essa busca desses elementos noturnos da Idade Média? O Decifrando Sabá, ele justamente vai mostrar como você tem um conjunto de redes e de trocas que está ali presente. Eu adoro, por exemplo, a ideia quando ele vai estar colocando no livro de uma conspiração dos judeus para poder matar cristãos, e eles iam envenenar os poços, transformando todos os cristãos em leprosos. Depois descobriram que, na verdade, foi um valor recebido pelos muçulmanos. Eu preciso acreditar nessa trama toda? Não, mas eu preciso entender que dentro daquele jogo de poder, a vinculação religiosa que eu estou em negação acaba me dando a possibilidade de eu transformar esse no meu inimigo. Um herético. Um herético, o que eu vou apresentar com a figura de um herético? Vamos olhar os cátaros. O que os cátaros fazem de mal? Qual é o maior problema dos cátaros? Contestam a igreja. Já é um problema grave. Segundo problema dos cátaros, dão maior liberdade às mulheres, inclusive permitindo com que elas liderem os cultos. Vamos continuar com os cátaros. Não, eles praticam orgias, eles não têm controle do prazer. Pô, mas por que a igreja sabe tanto de novo, negócio de prazer, de controle? Porque faz parte do seu discurso ascético, faz parte do seu discurso de valorização, essa quebra. Então ela precisa dar este tom. Quando você pega esses movimentos, os mais críticos deles, sempre, de dentro da igreja, era a corrupção, em especial a corrupção em Roma. A ideia de que, por exemplo, quando você volta das cruzadas, se vende tantos pedaços da cruz de Cristo que dá para você fazer um barco e não uma cruz. Da ideia do número de igrejas que vão utilizando essas relíquias, você vai dizer o seguinte: rainha, mas aí... Sim, mas aí é onde você está criticando isso, está dentro da igreja, está fora da igreja. Pedro Valdo vai estar discutindo com os valdenses a ideia, não, tem que acabar mesmo, não dá para continuar com esses caras. Você tem vários movimentos que me ajudam a pensar sobre isso. Esses vários movimentos, muitas vezes, eles vão ser ou incorporados de alguma forma, vou deixar aqui tu fazer diferente, como os espirituais, por exemplo, uma parte da tradição franciscana. Outros você vai dizer assim, não, amiga, perseguir, matar, que não tem jeito. A igreja mata? Não, normalmente ela usa o braço político que precisa ter essa ideia de monopólio da força e vai poder utilizar. Quando esse braço político apoia o movimento de Martinho Lutero e dá a ideia de um tom de ruptura, aí você teve um outro momento. E aí, quando você vai ter um outro momento, você vai ver assim, Martinho Lutero foi da sua inspiração moral. De novo, eu não estou colocando em aspectos religiosos, em termos de fé. Estou colocando em aspectos políticos. É essa associação de crítica a Roma e que se aproveita de críticas
claramente consentido diante de vários fenômenos de corrupção, você passa a ter um ataque estabelecido ali de maneira mais clara e a possibilidade de uma ruptura religiosa legítima. Essa é a grande diferença. Não é a ruptura religiosa que é nova, ela é recorrente, mas ela passa a ter força e se torna legítima, e isso é um grande diferencial. Então, obrigado pela pergunta, Adriana, mas o ponto é dar uma esclarecida sobre esse trajeto, que vai ficar muito mais fácil para você entender. Que pergunta, vamos lá. Primeiro ponto, você já respondeu, é isso mesmo. A ideia da gente estar colocando, foram aqueles que salvaram a religiosidade perdida, é uma visão preconceituosa e parcial nossa. Você tem membros da igreja que estavam atuando de maneira intensa, que estavam colocados, que estavam estruturados, mas você também tem membros relacionados aos movimentos protestantes que ficaram vinculados ao governo, que tiveram problemas políticos graves. Então a gente tem que ter uma separação, analisar caso a caso, entender processo a processo. Sobre o papel da diferença, eu queria que a gente pegasse muito bem esse ponto de diferença. A fé individual e a sua ação individual como elemento de salvação é um traço de uma distinção muito clara. Essa sim é uma ruptura grande em relação a um processo de redenção institucional. Redenção institucional é quando você, por exemplo, estabelece que para a sua salvação você tem que ter práticas relacionadas à dinâmica da comunhão, dinâmica dos sacramentos, do papel do arrependimento, você está focando na ideia de toda uma estrutura em que essa estrutura é responsável pela sua salvação. Esse ponto de diferença que tem muito a ver com a própria modernidade, com a própria construção de mundo, com o que aquela sociedade está passando, está vivendo, é o marco que a gente precisa entender para notar essa diferenciação. Diferenciação essa que a gente pode ver que é uma preocupação eclesiástica até quando ela vai estar passando pelos concílios de Trento, os concílios tridentinos, os concílios que estão disputando a melhor maneira de fazer a contra-reforma, isso também aparece uma nova valorização dessa lógica do indivíduo, do livre-arbítrio, ainda que mantenha o papel institucional de zelar e manter, por isso o Tribunal de Santo Ofício. Nota, é um jogo, não dá para abrir mão, nem de um, nem de outro. Beleza? Essa pergunta foi do Márcio. O Márcio, ele é de Rio de Janeiro. O Márcio é de Campos, aqui no Rio de Janeiro, Campos Goytacazes, um abraço. E vamos continuar chegando às perguntas. Apoiem para as redes, apoiem com os seus, busquem, troquem, é isso. Para a gente conhecer, para que isso ganhe sentido, a gente precisa trocar. Vamos trocar. Agora, meus caros, é com vocês. Para, pensa, reflete, vê que caminhos que você pode tomar, reforça a leitura, segue no material, tem mais coisa boa por aí vindo. Ouve o podcast, relembra os pontos, vai trocando, vai ficar muito legal, beleza? Um abraço.